Eu vou fazer um pedido para a Bel. Eu não sei se ela vai continuar me amando depois disso, mas eu sei que ela vai poder fazer isso muito bem, porque nós tivemos um tempo quando jovem, quer dizer, eu já não era tão jovem, ela era, quando eu a conheci, na Igreja de Cristo mesmo. Bel, você pode vir até aqui? Poderíamos cantar juntos um corinho? Esse eu sei que você pode me ajudar. Te amo com o amor do Senhor. Te amo com o amor do Senhor. Te amo com o amor do Senhor. Eu vejo em ti a glória do meu Rei e te amo com o amor do Senhor. Te amo com o amor do Senhor. Te amo com o amor do Senhor. Eu vejo em ti a glória do meu Rei e te amo com o amor do Senhor. Muito obrigado, Deus. Sabe, irmãos, nós tivemos um tempo tão bom enquanto jovens, e os jovens na Igreja de Cristo, nós éramos a festa da igreja, né, Bel? E uma movimentação muito grande, e aliás, os jovens são a festa da igreja. Mas toda reunião, esse cântico era praxe. Te amo com o amor do Senhor. Ano após ano, te amo com o amor do Senhor. Mas sabe, irmãos, depois de tanto tempo convivendo juntos, tantas atividades, tantas coisas dando certo juntos no ministério, tantas coisas dando errado, tantas experiências desagradáveis, aí chegou um tempo que cantar esse cântico estava meio difícil. Estava meio que um pouco hipócrita, né? Te amo com o amor do Senhor, mas a prática já não estava mais correspondendo, por causa do desgaste dos relacionamentos. Mas sabe, irmãos, para o ser humano é meio que normal haver os desgastes. E quantas vezes já nós assim não nos sentimos cansados, desgastados dos relacionamentos, e por razão disto, um forte sentimento de isolamento tomou conta da nossa vontade, querendo se afastar, querendo deixar de estar juntos. Será que alguém aqui já não se sentiu assim? Mas sabe, no entanto, irmãos, fomos criados para viver uns para com os outros, uns aos outros. Lá no começo, quando Deus criou tudo, quando Deus criou esse lugar magnífico, quando o Senhor criou este universo, depois de tudo pronto, o homem feito à sua imagem e semelhança, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 18, não é bom que o homem esteja só. Tudo estava pronto, não apenas o mundo, mas esse universo com as variedades de formas de vidas aqui existentes, de objetos. Nenhuma dessas multiformidades ou variedades completava o ser humano. O ser humano feito à imagem do seu Criador. Então Deus criou outro. No caso, criou a mulher. Não era bom para que o homem estivesse só. E apesar, irmãos, das dificuldades
que encontramos nos relacionamentos, o ser humano, ele necessita do outro para compartilhar seus pensamentos, seus sentimentos e para dar sentido às coisas. Assim, o ser humano só pode estar completo quando em comunhão com o seu Deus e o próximo. Com Deus, por ele ser a raiz, e com o seu próximo, por ser sua extensão. Olho então para nós como se fôssemos árvores, sendo o nosso Deus a nossa raiz, e o próximo nossa extensão. Sabe, tudo estava muito bom, mas o pecado é a quebra da comunhão. Tudo estaria indo muito bem se não fosse o pecado. O pecado é uma ofensa conhecida e praticada, ora contra Deus, ora contra nós mesmos, ora contra o nosso próximo. O pecado, irmãos, ele faz a quebra da ligação entre o homem e Deus. O pecado destrói relacionamentos, os relacionamentos interpessoais. O pecado extingue a comunhão como água sobre o fogo. Sem o relacionamento com sua raiz e a sua extensão, tudo que resta é a perdição. O homem fica perdido em si mesmo. O abismo ególatra é uma boca insaciável. Quando o homem está separado de Deus, quando o homem está separado do outro, ele está voltado para si, e ele tem no trono então o seu ego, e tudo está então voltado para esse ego, e esse ego adoentado é um abismo insaciável. O ser humano encismado jamais se satisfaz, porque lhe falta o essencial. O essencial é Cristo. Sua alma está desconectada da fonte da vida. Uma árvore sem raiz morre. Uma árvore sem raiz não tem extensão, torna-se infrutífera. Além do mais, ainda que o homem pudesse conquistar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, Jesus Cristo questiona: que proveito teria isto? Que proveito teria conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos capítulo 8, verso 36, só para citar. Jesus Cristo é a religação, é a resposta para religar a comunhão quebrada. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele estabeleceu uma ponte sobre o abismo que se abriu e tornou separação entre o homem e o seu Criador. E o pecado já não pôde mais subsistir. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, e eu gostaria de repetir esse versículo. Portanto, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele veio a esta terra realizar esta missão como homem. A palavra religião vem do latim religare, e ela significa ligar novamente, ou voltar a ligar, ou religar.
Jesus veio como oferta pelos nossos pecados, que antes nos separava de Deus e também uns dos outros. O que nos impedia então, irmãos, de ser uns aos outros. O pecado nos impedia de ser uns aos outros. E Jesus Cristo veio como oferta na cruz. E essa oferta significa paz, perdão e comunhão. Ele veio para remover a ofensa do pecado e promover a religação da amizade partida. E isso teve um preço. O amor que Ele pagou por nós, que Ele veio demonstrar por nós, teve um preço. E esse amor significa sacrifício. Sacrifício. Portanto, irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor lá no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Somente Jesus poderia determinar esse mandamento, porque Ele o fez primeiro. Ele fez primeiro. E Ele o fez sendo homem, como eu e você. Facilmente alguém poderia dizer que, ora, Jesus Cristo mandou que nós amássemos uns aos outros porque Ele é Deus, tinha todo o poder. Mas quando Jesus Cristo nos convocou e nos deu esse mandamento, primeiramente aos seus discípulos, Ele estava aqui como homem. Homem de dores, de limites, sujeito à falha, mas não falhou. Resistiu ao pecado, para que por nós fosse Ele vitorioso e nos concedesse vitória também. Mostrou o caminho do amor envolve sofrimento. Amar como Ele nos amou. Como é que Ele nos amou? Gostaria então de me deter, irmãos, lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus
se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Como que Jesus Cristo nos amou? Paulo nos ensina. Ele destronou-se de si mesmo, tornando-se servo. Ele desceu de um trono que o Pai lhe conferia desde sempre, desde a eternidade. Como Deus era Jesus, divindade, sendo Ele Deus Filho, em comunhão com o Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo, um só Deus. No entanto, diz a palavra que Ele esvaziou, que Ele, versículo 6, subsistindo em forma de Deus, sendo Deus, não tomou o lugar de Deus. Deus Pai. E haverá um dia, irmãos, que quando tudo estiver consumado nessa terra, o próprio Cristo confiará novamente às mãos do Deus Pai Todo-Poderoso essa obra que Ele realizou, porque foi para Ele que todas as coisas foram feitas, para a glória do nosso Deus. O próprio Cristo, enquanto aqui na terra, e quando já prestes a consumar o seu sacrifício, Ele disse ao Pai: glorifica o teu Filho, porque eu tenho glorificado. O objetivo de Jesus era glorificar Deus. Sendo Ele da mesma natureza divina, Ele não tomou o lugar que era do Pai. Usurpação, irmãos, essa palavra significa uma ação forçada para retirar uma coisa de alguém, ou ainda exercer sem qualquer legitimidade uma função. O Deus Pai tem um papel, o Deus Filho também teve este papel na terra, teve um papel na terra, como também o Deus Espírito Santo, da qual hoje nós vivemos na dispensação do Espírito Santo. O Senhor Jesus ascendeu ao céu, mas mandou para nós, para que não estivéssemos só, e nem órfãos, e nem enfraquecidos, o Espírito Santo. E hoje vivemos guiados pelo Espírito Santo, sustentados pelo Espírito Santo. Este é o papel do Consolador. Todo o dilema da humanidade, meus irmãos, começou quando o homem, sendo criatura, desejou ser igual a Deus. Mantenha o seu dedinho aqui em Filipenses, mas vá comigo lá em Gênesis, onde tudo começou. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Estava lá a mulher, lá no Éden. Gênesis capítulo 3, verso 5. Perambulando, andando ali pelo jardim. Adão, não sei onde estava Adão, mas Eva estava sozinha. Não é bom que a gente deixe nossas esposas sós. Elas precisam de nós, precisam do nosso suporte, precisa da nossa amizade, da nossa companhia. Mas Eva estava sozinha naquele momento, e ela entrou numa conversa muito estranha com uma serpente que falava. Serpente falando, bom, lá no começo poderia ser, mas não era uma simples serpente, era o diabo encarnado numa serpente. Enquanto Jesus Cristo entrou nesse mundo de forma legítima, homem, nascido de mulher, Satanás, ele toma posse, ele arromba a porta, ele invade, ele incorpora num outro ser.
Ele está nesse mundo não de forma legítima. Jesus Cristo, Ele veio pela porta da frente. Ele bate a porta. Ele pede licença. Mas Satanás invade. Porque a função dele é matar, roubar e destruir. Estava ele lá naquela serpente, numa conversa com a mulher, e disse: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E a mulher desobedeceu a Deus, comeu do fruto proibido, e deu ao seu marido, que também comeu do fruto proibido, porque gostariam de ser como Deus. Um lugar que não é meu, um lugar que não é seu. Seja qual for, meu querido irmão, o seu papel, permaneça nele. Ao longo de nossas vidas, chegamos nesse mundo como filhos, e logo crescemos e nos tornamos marido, esposa, e depois de algum tempo nos tornamos pai, mãe. Ao longo de nossas vidas, nós vamos desempenhando um papel que está no plano de Deus. E quando nós seguimos o plano de Deus, tem que dar certo, porque o plano de Deus para mim e para você é perfeito. O plano de Deus é perfeito, mas é importante que eu e você permaneçamos no nosso papel. Jesus Cristo permaneceu no seu papel. Assim ele demonstrou que nos amava, obedecendo a Deus. Assim nós precisamos amar uns aos outros, suportando uns aos outros, dando condição para que o meu irmão e a minha irmã consiga realizar a missão que Deus confiou a ele. É dessa forma que nós devemos mostrar e nos relacionar no amor de Cristo, como Ele nos amou. Versículo 7, lá de Filipenses capítulo 2, volta lá comigo, irmãos. Versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Como que Jesus Cristo nos amou? Esvaziando de si mesmo. Ao invés de exigir mais, decidiu doar-se servindo. Os relacionamentos chegam ao fim, irmãos, quando um começa a exigir mais em detrimento ao outro. Quando você está esperando mais do teu marido, mais da tua esposa, mais do teu filho, porque na verdade o ego está entronizado. O ego está entronizado. Nós vivemos em um mundo que o valor está no ter. Então, diante dessa verdade, decida hoje compartilhar o que você tem. Ao invés de exigir mais do seu cônjuge, pergunte a si mesmo o que é que você pode fazer mais por ele. Ao invés de cobrar mais dos seus filhos, e às vezes a gente precisa cobrar mesmo, mas pergunte-se como pai e como mãe, no quanto se você tem se ofertado a eles com abundância, com tempo de qualidade, exercendo disciplina, exercendo o ensinamento, a amizade, mas sobretudo, você não é um amigo do seu filho, você é pai, você é mãe,
e você pode ser amigo, mas o seu papel é de ser pai e é de ser mãe. No plano de Deus, a família é perfeita, e só pode ser perfeita porque nós não queremos mais uns dos outros, porque nós nos ofertamos em doar mais. Versículo 8: como que Jesus Cristo nos amou? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Obedeceu a Deus e não a si mesmo. E isso é humilhar o ego, irmãos. Quando nós decidimos obedecer quem está exercendo um papel de autoridade sobre nossas vidas. Muita gente hoje, na nossa sociedade, quer viver como se não existissem regras, como se fosse possível viver numa sociedade sem regulamentos, sem leis. Isso é caos, é vandalismo, é anarquia. E o próprio universo, para quem não acredita na existência de um Deus, testemunha que Ele existe e funciona através de leis naturais. Sem estas leis, o universo não teria a apresentação que nós temos e como nós o conhecemos. Tudo isso já é um testemunho de um Deus superior que a tudo criou, com ordem, com decência. E o próprio Cristo obedeceu a esse Deus, humilhou a si mesmo, tornando-se obediente, e obediente até o fim. Ele permaneceu determinado nessa obediência até o fim. Não chegou o tempo, irmãos, de acharmos que já fizemos tudo o que podíamos fazer uns pelos outros e para com Deus. Enquanto estivermos nessa terra, nós temos uma missão dada por Deus a cada um de nós, muito mais do que temos feito, porque se já tivéssemos feito, o Senhor já teria nos recolhido. Você ainda não terminou a sua missão, eu ainda não terminei essa missão na terra, e precisamos permanecer fiel até o fim. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tem até um corinho sobre isso, né? É assim: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ser fiel, os irmãos com as palmas. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Ser fiel mais uma vez. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Ser fiel. Quando você pensar em desistir, lembre-se que você tem uma promessa. Amém. De receber uma coroa, de receber uma recompensa. Até onde ser obediente a Deus? Até a morte. Pois foi dessa forma que Jesus Cristo se comportou. Ele esteve pronto para pagar o custo que essa atitude exigiu. Uns aos outros haverá um preço a ser pago. A Deus haverá um preço a ser pago. A si mesmo também vai haver um preço a ser pago. Que preço você está pronto a pagar e ainda aguardar uma recompensa? Já fizemos uma escolha. Como Cristo nos amou, assim também devemos estar prontos a amar uns aos outros. Mas para você poder me amar, amar o próximo, você precisa, antes de mais nada, ser obediente a Deus. Sabe por quê? Porque se nós
no desejo de amar o nosso irmão, irmã, seja lá quem for, se nós não tivermos um compromisso primeiro para com Deus, podemos cair em perdição juntamente com aquele que a gente decidiu amar. Sabe, a nossa forma de amar, muitas vezes, não é como Deus nos amou. Por isso que Ele está nos chamando a esse padrão. O amor de Deus é justo. O nosso amor, irmãos, quando nós queremos amar, nós nos tornamos injustos. Quando nós queremos ser justos, nós deixamos de amar. Para amar e exercer a justiça de Deus, nós precisamos do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas e de seguir as suas instruções, porque somente com as instruções do Senhor Jesus Cristo nós vamos saber como amar, nós vamos saber como ser justos. Se o teu filho quebrou a vidraça do vizinho e você simplesmente o protege e coloca a mãozinha sobre a cabeça, eu amo meu filho, mas olha, filhinho, isso acontece, você não precisa ficar assim, não, papai vai lá e vai pagar, tá bom? Amou o filhinho, mas não ensinou nada. Amou o filho, mas não ensinou nada. Ah, mas ser justo? Vai lá, moleque, agora você vai lá, vai ter que trocar o vidro, você vai pagar, vai trabalhar. Também não foi justo, foi tirano, foi cruel, porque uma criança sabe retirar um vidro quebrado, tem condições de trabalhar. É mais ou menos isso que eu estou tentando ensinar. Mas o pai, que é amoroso, segundo Deus, e justo segundo Deus, em primeiro lugar, ele faz como Jesus, ele desce até o nível da criança. Você já é grande para assustar essa criança. Conversa com essa criança no nível dela, sentado ou agachado. Sua voz já intimida, então seja doce, mas seja firme. O que você fez, Joaquim, não foi certo. Você vai comigo até a casa do seu Manuel. É que nós somos portugueses. Nós vamos lá na casa do seu Manuel e nós vamos conversar com ele. Você vai ver que ele está chateado. Isso não pode acontecer. Eu vou junto com você, vamos conversar com ele, vamos ressarcir o dano, mas você está de castigo. Não vai mais brincar o resto desse mês na rua, lá na quadra, no playground. E toda vez que você sentir vontade de ir lá brincar no playground, você vai se lembrar que você não se comportou adequadamente, por isso é que você não vai. Ah, seria tão bom, né, irmão? Se a todo tempo nós pudéssemos agir dessa forma, né? Mas nós precisamos de Jesus Cristo em nós, para saber como amar e para saber como ser justo. Irmãos, ainda no versículo 7, relacionar com os outros como Jesus nos ordenou, significa agir com os outros como Ele quer, como Jesus quer, como Ele quer que seja, e tem que ser até o fim. Você se lembra dos votos feitos ao seu esposo e à sua esposa no altar? Até o fim. Mas no decorrer da nossa jornada, não era bem assim que eu esperava. Você fez um compromisso. Até o fim. Compromisso. Sacrifício de amor. Esteja pronto para pagar o preço pelas suas decisões. Antes obedecer a Deus, a Cristo, do que a si mesmo. No seu relacionamento matrimonial, como profissional, qualquer outro tipo de relacionamento que você tenha, não pode ser como você quer. Tem que ser como Deus quer que você seja, lá naquele lugar. Onde é que você está tendo conflito de relacionamento? Comece a perguntar para o seu Deus, para o Senhor da tua vida, como é que o Senhor deseja que eu resolva isso?
Porque talvez chegou a situação em que se encontra, porque não tenhamos perguntado a Deus se dessa forma ou daquela outra forma seria mais adequada a agir. As coisas não chegam ao ponto em que chegaram da noite para o dia. Mas interessante é que a gente gostaria que se resolvesse da noite para o dia. Levou um processo para estar dessa forma, levará um processo para ficar da maneira com que Deus deseja. Uns aos outros, irmãos, é um mandamento. E não espere uma recompensa do outro. Não espere uma recompensa do outro. Verso 9 ao verso 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Quem Jesus mais amou foi quem o fez mais sofrer. Irmãos, essa palavra não é minha. Eu confesso que eu chorei quando eu estava nesse ponto do sermão, porque eu sei que foram os meus pecados que conduziram Jesus Cristo à cruz. A quem Ele mais amou foi quem o fez mais sofrer. Agora, o amor egoísta faz sofrer quem nós mais amamos. Isso não é amor. Fazer quem você diz que ama sofrer não é amor, porque o verdadeiro amor nos coloca a sofrer antes daquela pessoa, porque o amor tudo sofre. Esse amor que o mundo prega não passa de um gostar, não passa de uma paixão egoísta, não passa de um simples romance. Ainda que eu e você viéssemos a morrer por Jesus, não seria o suficiente para retribuir o que Cristo fez por nós. A morte de Jesus nos trouxe vida. O que a sua morte traria a Jesus? Por Jesus seria um ato de obediência. Mas que benefício, irmãos! Somos imperfeitos sem Cristo. Jesus, perfeito, ofereceu a si mesmo por nós. Não há nada que venha pagar o preço que Ele pagou por nós na cruz do Calvário. Quem mais Ele amou foi quem mais o fez sofrer, como homem. Separou 12 para ensinar, estar com eles, mas entre os 12 havia um que desde o princípio haveria de traí-lo, mas Jesus Cristo, mesmo sabendo disso, nunca o rejeitou, até o fim. Pedro, um dos 3 mais chegados a Jesus: que isso, Senhor? Não fala isso não? Não vou deixar que o Senhor suba para Jerusalém e seja morto? O Senhor Jesus já sabia que quem estava falando ali não era Pedro, mas o diabo que estava usando Pedro. Pedro tirou a espada e cortou a orelha do servo, do sacerdote Malco, mostrando: não, eu te defendo, Senhor. Você guarda essa espada. Se eu quisesse defesa, eu pedia para o meu pai, e mandaria legiões e legiões de anjos para me defender. Mas na hora que Pedro poderia mostrar que realmente amava Jesus, ele o negou 3 vezes. 3 vezes. Portanto, a quem Jesus mais amou, e Pedro não foi o único não, eu e você, a quem Ele mais amou, foi quem mais o fez sofrer. No entanto, só Deus pode recompensar. Se você tem feito alguma coisa pelo teu irmão em Cristo, ou por aqueles que estão lá fora, irmãos, esse deve ser a nossa maneira natural de viver na terra. E sabe qual é o desafio? Não espere reconhecimento.
não espere recompensa. É desafio, porque, irmãos, eu sou homem como você, ser humano. Quem é que não gosta? Oh, muito obrigado, irmãozão. Oh, professor fulano de tal. Oh, doutor fulano de tal. Ou seja lá qual for a sua atividade, fez muito bem, irmãos. Tenha feito em nome do Senhor Jesus. Porque quando não vier o reconhecimento, é de Deus quem você está aguardando. E Ele é fiel. Nada do que você tenha feito nessa terra, por amor a Deus, ainda que o homem venha a esquecer, Deus jamais se esquecerá. Porque no Senhor, as suas obras não é vã. Deus sabe exatamente do que você tem feito. E Ele haverá de recompensar. Porque Jesus Cristo recebeu a recompensa do Pai. Foi do Pai. O próprio Deus, o Todo-Poderoso, é quem pôde e é quem pode reconhecer o trabalho que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, dando-lhe a devida recompensa. O Senhor Deus o reconduziu ao trono. Aquele que se humilhou foi exaltado por Deus. Aquele que se humilhou foi colocado no trono, e diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Hoje o mundo pode rejeitá-lo, mas naquele grande e glorioso dia, todos se curvarão, uns em completo terror e arrependimento, que não lhes trará salvação. Mas os que fizeram em obediência, estiverem em obediência, se curvará para louvar o seu Senhor e o seu Deus, e receber dele, do Todo-Poderoso, a justa recompensa. Ainda que a reciprocidade tenha que começar com você, pois que comece. Não espere pelo outro. Não espere pelo outro. E é bem provável que o único que vá te recompensar por isso seja Deus. Ninguém pode recompensar como Deus o faz. Seja feita a vontade de Cristo, e amemo-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Está disposto, irmão? Eu estou disposto, pois eu te amo com o amor do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé e aplaudir aquele que nos amou verdadeiramente, e só Ele pode nos recompensar. Vamos lá, irmãos, aplauda esse Deus. Aplauda esse Deus. Aleluia. Glória a Deus, que nos amou e nos tem dado a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aleluia.